Você já se perguntou por que Lucas escreveu o evangelho dele e como ele conseguiu o conteúdo que ele colocou ali? A resposta a essa pergunta vai dar uma boa ideia de como a gente deve ler e interpretar o evangelho. Uma coisa muito interessante no Evangelho de Lucas é que logo no início, do versículo 1 a 4, ele faz um prefácio dizendo por que ele escreveu esse livro e a que ele se destina. Então ele diz assim, olha, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. É muito legal porque você vê que o Evangelho ele não fala propriamente de grandes revelações sobrenaturais, mas ele fala de fatos que aconteceram entre nós e que no caso de Lucas foram relatados. Porque Lucas mesmo não foi um apóstolo, ele não seguiu Jesus pessoalmente, ele foi convertido depois. E é interessante você pensar que o Evangelho, desde que tudo aconteceu, aquilo tudo foi contado, foi narrado pelas pessoas que conviveram com Jesus, os próprios apóstolos, as pessoas que foram curadas, que tiveram todas aquelas experiências com Jesus. Então eu acho muito legal você notar o seguinte, que o Evangelho não trata de eventos sobrenaturais, espirituais, que estão acessíveis apenas a quem se refugia numa montanha, aquela coisa toda. É uma coisa interessante porque fatos aconteceram aqui entre nós. Ou seja, Jesus em carne e osso andou e a sua vida se confunde com a sua própria mensagem. E é interessante que por muito tempo os evangelhos, ou melhor, a mensagem do evangelho foi sendo pregada. Todas essas histórias, parábolas, foram sendo ensinadas aos discípulos. E com o passar do tempo, conforme a igreja crescia em muitos lugares, houve a necessidade de escrever essas coisas que antes eram só faladas. E daí, por isso que os evangelistas então começam a escrever seus evangelhos. Mais tarde, o último evangelho que foi de João, ele até diz que muitas outras coisas Jesus fez que não caberiam em todos os livros do mundo. Então é interessante você ver isso. E aqui daí no texto também você pode ver por que ele resolveu escrever. Não foi porque ele estava, sei lá, numa meditação e teve um êxtase espiritual e veio-lhe a palavra. Não, ele realmente foi atrás da informação. É interessante que ele diz que ele fez uma acurada investigação com aquelas pessoas que desde o princípio estiveram ensinando. Então é tão legal porque assim, o Evangelho é uma coisa que está aí disponível a nós. Por isso que é tão importante Jesus ter vindo em carne e osso. Ter a sua vida e ter as pessoas para contar. E Lucas, que foi evangelizado depois, e participou também com os apóstolos, lá no livro de Atos, até conta-se de várias viagens missionárias que ele acompanhou, o apóstolo Paulo. Então ele estava habituado com isso e viu a necessidade também de escrever. E ele escreve tudo e dedica ao ilustríssimo Teófilo. Não sabemos exatamente quem é esse ilustríssimo Teófilo, mas com certeza era alguém muito importante para Lucas, ou ali para a sua comunidade. E uma coisa interessante do nome Teófilo é que é um nome grego que significa amigo de Deus, aquele que ama a Deus, que se interessa realmente pelas coisas de Deus. Essa é a ideia de Teófilo. E é interessante que ele dedica ao Teófilo, ao ilustríssimo Teófilo. E daí você me permite até ir um pouquinho mais além. Embora o Teófilo tenha sido um personagem conhecido de Lucas, mas esse fato do nome dele significar amigo de Deus, ou seja, aquele que ama Deus, que se interessa por Deus, eu creio que a gente pode ampliar.
né? E dizer que o Evangelho de Lucas é escrito para todo amigo de Deus, para todo mundo que se interessa realmente por Deus, que quer saber sobre Ele. Porque lembre-se, ver a Jesus Cristo é ver o Evangelho, ou seja, a mensagem, a boa nova de Deus em carne e osso andando entre nós. E você deve ter ouvido um caminhão passando. Por isso que também eu acho tão interessante para a gente saber como ler e como interpretar o Evangelho. Nós estamos falando de alguém que realmente caminhou e isso impactou a vida de todas aquelas pessoas. Demorou cerca de 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou para começarem a escrever. Antes disso ele era pregado, sabe? Ele era falado, ensinado. E veja a força desse evangelho até hoje. É gostoso pensar em Lucas investigando, escrevendo. É claro também que ele não fazia isso no método científico que nós temos hoje. Porque você pode ver que o método científico ele exige que você seja imparcial, né, e que você não participe daquilo que você está falando, que você apenas apresente de maneira impessoal. Não, não é esse o caso. É até por isso que esse estilo literário se chama evangelho e não biografia. Porque realmente a vida de Cristo se mistura com a própria mensagem que ele prega. Então, quando Lucas se sentou para investigar e escrever, as duas coisas estavam juntas, os acontecimentos em si, mas principalmente a mensagem que esses acontecimentos passavam. E quando a gente lê o Evangelho dessa maneira, a gente vê a coisa de uma maneira muito viva, dinâmica, e que sim, cada trecho dele nos traz grandes ensinamentos que vale a pena a gente conhecer. Então, eu lhe convido a participar do nosso grupo também. Entra aí, se inscreve, né? Vai ter os links aí também de onde você adquiriu o livro, se você quiser. Mas com certeza aqui a gente vai trazer muita informação legal, interessante, que vai te fazer conhecer realmente o que é esse evangelho em carne e osso. Tá bom? Até o próximo.